NBA Finals rolando e, para surpresa de muita gente, o New York Knicks vai vencendo o Spurs por 2-0 na série. Né? A série que já teve seus 2 primeiros jogos. Eu, particularmente falando, não pude comentar sobre esses jogos por problemas técnicos aqui e problemas de saúde também. Né? Para quem não sabe, eu fiquei cerca de 15 dias aí zoadaço, né? Peguei uma gripe aí que muita gente pegou, né? Não foi somente eu. E essa gripe, de fato, me derrubou, né? Me tirou aí do ar por cerca de 15 dias. Mas cá estou eu de volta. E nesse meio tempo aí aconteceu muita coisa. Muita coisa aconteceu aí na NBA, né? A seleção brasileira também, né? Teve seu preparativo aí pré-copa. Eu também vou gravar vídeo sobre isso. Mas aqui vamos falar da NBA, né? Vamos falar da NBA. O San Antonio Spurs tinha vencido a série e conquistado o título da Conferência Oeste, né, contra o OKC, enquanto o Knicks estava só aguardando lá, né, depois de varrer os 2 últimos adversários lá da Conferência Leste, né, passou por cima de todo mundo. Knicks que vem, assim, somando essas 2 vitórias agora contra o Spurs, uma corrida aí de 13 vitórias seguidas nesse playoff. Cara, eles estão jogando demais, velho. Eles estão jogando demais. E eu lembro de já ter comentado no outro vídeo, né, num dos últimos vídeos que eu fiz no canal, que não seria fácil para quem passasse de OKC e San Antonio Spurs, né? Entre esses 2 aí, que muita gente estava dizendo que seria a final antecipada da NBA, eu avisei que não ia ser fácil. Eu falei, o time do Knicks é um time encardido, é um time que joga direitinho, tá jogando, assim, o ataque do Knicks tá funcionando de uma forma, cara, primorosa. Eles estão rodando a bola muito bem, principalmente no jogo de meia quadra. Eles estão lembrando um pouco o próprio estilo do Pacers na temporada passada, né? Que toda hora que o Pacers pegava, pelo menos nessa série contra o Spurs, o Pacers, toda hora que alguém pegava a bola ali de fora, que alguém recebia a bola de fora, o cara fazia um sprint ali, né? Uma corridinha rápida, infiltrando no garrafão. E nisso fazia a movimentação da defesa se mexer. Quer dizer, a defesa se mexia um pouco ali, né? Forçava a movimentação da defesa. Enquanto outros jogadores vinham receber a bola. Eles fugiam da marcação para receber bola e sempre tinha esse passe extra, né? Até que a marcação se perdia por completo e eles conseguiam achar um passe livre. O Knicks está jogando muito, pelo menos na minha visão, né? Do que eu lembro da temporada passada do Pacers, foi mais ou menos assim que eles chegaram na final da NBA. E esse Knicks tá me lembrando bastante, cara, esse estilo de ataque aí. Jalen Brunson tá jogando muito bem, não tão bem quanto ele poderia, tem esse ponto ainda. O Jalen Brunson nem tá jogando tão bem quanto deveria, mas eu acho que não é nem demérito dele, eu acho que é muito mérito da marcação do Spurs, né? Mas mesmo assim tem sido fundamental na série, principalmente no primeiro jogo. Karl Anthony Towns tá sendo, pra mim, o jogador dessa final, tá sendo o principal ponto, assim, de desequilíbrio, né? Porque ele tá conseguindo parar o Wembanyama ali na força, né? Porque ele é mais físico do que o Wembanyama. O Wembanyama, pra passar dele, fica batendo na parede ali, né? Tendo que contornar uma parede ambulante, né? Então, na defesa ele tá tendo esse impacto e no ataque também, né? Além dele ser um tanque ali quando ele parte pra cima do garrafão ali, ele é um tanque, é muito difícil de alguém pará-lo. Ele também tá tendo um bom aproveitamento de 3, né? E também tá achando muitos bons passes, né, pros seus companheiros. Então, Towns tá sendo fundamental. O banco tem sido fundamental também. Leandro Shamet também, nossa, ele tá tendo um playoff incrível, cara. Se eu falava bem do Caruso lá no OKC, que era um bancário que tava fazendo a diferença, o Leandro Shamet tá fazendo muita diferença nesse time do Knicks também, né? O cara vem do banco e entrega. Ele tá entregando bastante, uma porcentagem de 3 absurda, né? Ele tá sendo muito efetivo de 3 nesse playoff. Não só no ataque ali, né? Mas até na defesa também, né? Roubando bola ali, trazendo intensidade do banco, né? O Josh Hart sempre muito bem participativo no jogo, né? O Josh Hart é um leão ali naquele time, né? O Anunoby, cara, o Anunoby tá jogando demais, mano. O Anunoby tá jogando demais. O Michael Bridges nesse último jogo agora, nossa, arrebentou.
não errou quase nenhum arremesso, né? Mesmo de 3, ele estava acertando tudo, né? Então, assim, o time do Knicks, cara, tá com muita pinta de campeão. Não só por esses 2 primeiros jogos, mas por tudo que fez nesse playoff até agora, né? Principalmente depois do terceiro jogo contra o Atlanta. Saiu atropelando todo mundo. Teve aquela virada inacreditável contra o Cavs, né? Tava perdendo o jogo por 22 pontos, se não me engano, faltando 7 minutos. E eles viraram o jogo, forçaram o overtime, né? E no overtime viraram o jogo. Então, assim, é um time muito resiliente, é um time que não se entrega, é um time muito raçudo. E é um time muito bom. É um time muito bom. Para muitos pode ser uma surpresa estratosférica, assim, esse resultado. Para mim não é. Sinceramente falando, não é. Porque o time do Spurs é muito bom também, né? Vamos lá, vamos falar do Spurs agora. O Spurs é muito bom também. Só que, assim, esse confronto a gente já viu ele na pré-temporada, né? Na temporada regular. E nós já vimos também na NBA Cup, no comecinho da temporada, né? Foi mais ou menos o mesmo cenário. O Knicks chegou na final ali pelo lado do leste, e no lado oeste chegou ali todo mundo achando que o OKC ia chegar na final. O Spurs foi, derrubou eles e foi pra final. Tendo feito isso, todo mundo achou que o Spurs ia vencer, né? E até certo ponto do jogo ali o Spurs estava melhor mesmo, mas aí o Knicks correu atrás e virou o jogo e foi campeão. Então, assim, se a gente levar em consideração esse jogo da NBA Cup e os outros jogos que eles se enfrentaram ali na temporada regular, o Knicks foi melhor do que o Spurs, né? O Spurs tem essa pedra no sapato aí desde da temporada regular. O único jogo que o Spurs venceu o Knicks, se não me engano, venceu por 2 pontos de diferença. Então, assim, o Spurs é muito bom. Eliminou o principal time da liga, né? Que é o OKC, o atual campeão. Mas, assim, cara, o Knicks tá vindo babando. Tá jogando muito. E tem a questão da experiência também, né? Porque, vamos lá. O Knicks, para quem não tem acompanhado muito a NBA nos últimos anos, o Knicks ele tem chegado bem no playoff, né? Principalmente na temporada regular passada, quer dizer, no playoff passado. Na temporada passada eles chegaram bem nos playoffs, só que assim, eles não tinham rotação de elenco, né? O técnico deles na época não gostava de rodar muito elenco, e esse desgaste físico acabou cobrando caro para eles, né? O time não tinha muito banco, não tinha como rodar elenco ali, não tinha como descansar seus principais jogadores, e isso custou caro para eles. Nessa temporada eles trocaram de treinador. O Mike Brown está sendo sensacional como treinador do Knicks nessa temporada. Fez uma diferença assim gritante, né? Já fez o time jogar direitinho ali, arrumou o ataque, fez o time jogar coletivamente no ataque. E eles foram se moldando no decorrer da temporada, né, para isso. Então, assim, o time evoluiu muito da temporada passada para essa, né? E ganhou casca. O time do Spurs não, cara. O time do Spurs, eles estão jogando o primeiro playoff da vida, a grande maioria ali, né? A maioria do elenco do Spurs é tudo jogador que foi pego no draft aí de 2, 3 anos atrás e tá chegando no seu primeiro playoff agora. Então, assim, os caras, eles com certeza estão sentindo a pressão, né? Inclusive, no último jogo agora, teve aquele erro absurdo do Wembanyama, que na última posse do jogo, a bola tava na mão dele para puxar um ataque em transição ali, né? Para quem acompanha mais futebol, é o famoso contra-ataque. E, assim, o time viu que a bola caiu na mão do seu astro, né? Porque o Wembanyama é o astro do Spurs. E o time foi se posicionar, foi correr para a quadra de ataque lá e foi se posicionar para poder executar o ataque. Só que o Spurs ainda não é um time totalmente consolidado. Por que eu falo isso? Porque no começo da temporada, a gente viu o Spurs jogando e a gente não sabia quem seria o principal armador desse time. Por quê? Porque o Fox tinha chegado, né, com um salário, sendo o maior salário da equipe, e ele já é um cara já rodado na NBA, só que ele estava chegando no elenco onde já tinha Devin Vassell,
que já há algumas 3 temporadas aí vem bem no time. E também tinha o Stephen Castle, que é um segundo-anista que, nem parece segundo-anista, né? Parece que ele é veterano já também. Mas já tinha esses 2 caras ali. Então, assim, até entre eles mesmo, eles não tinham esse entendimento de quem era o principal armador, para quem tocar a bola no momento de pressão ali e tal. Aí, em determinado momento da temporada, o Fox foi esse cara, né? Inclusive nos playoffs, o Fox tem sido esse cara de vez em quando. Pra mim, erroneamente, porque eu acho que o Stephen Castle muito mais capacitado para esse tipo de função. Eu acho o Dylan Harper muito mais capacitado para esse tipo de função, apesar do Fox ter sido o principal jogador clutch da temporada, de 2, 3 temporadas atrás. Né, esse posto é do melhor jogador nos últimos minutos do jogo, né, de um jogo apertado ali. Esse é o que significa esse título, né? Só que assim, nessa temporada, cara, o Spurs já perdeu muitos jogos, né? Tipo assim, o Spurs não perdeu muitos jogos nessa temporada, mas alguns desses jogos que o Spurs perdeu nessa temporada foi justamente por conta disso, porque chegou no clutch time ali e deram a bola na mão do Fox. Deram a bola na mão do Fox, o Fox não convertia o ataque e o time tinha que correr atrás da bola, né? Na grande maioria desses jogos, o time adversário ia lá e convertia o ataque no final do jogo. Só que assim, quando a bola caía na mão de um Dylan Harper, quando a bola caía na mão de um Vassell, de um Castle, de um Wembanyama que seja, no clutch time, o Spurs conseguia ser efetivo na frente, com mais consistência, mais vezes sendo efetivo. Agora, quando caia na mão do Fox, cara, ninguém sabe o que vai acontecer. Nessa temporada tem sido assim, né? Em alguns jogos aí que o Spurs perdeu, tem sido assim. Perdeu por quê? Muito porque deixou a bola na mão do Fox e ele não conseguiu converter os ataques, né? Então, com isso, o time ainda não definiu quem é, tipo, o segundo jogador ali a pegar na bola, né? Porque se você for parar para analisar, grandes times aí da liga, que já tem sua base consolidada. Vamos falar, por exemplo, do Golden State. Cara, final de jogo, se o Curry estiver na quadra, a bola é na mão dele. Se a bola não vai na mão do Curry, a bola vai na mão do Draymond Green, que são 2 caras ali que são os pilares do time. E todos os jogadores do time sabem disso. Se não for na mão desses 2, se esses 2 estiverem muito bem marcados, ou que não dá para passar a bola para eles ali naquele momento, a bola vai na mão, por exemplo, do Podziemski, que é um cara que o treinador lá confia. Mas assim, você vê que já tá as coisas meio que definidas. São esses jogadores que pegam na bola. No Spurs ainda não tem essa definição. E eu acho que é muito por conta disso que aconteceu o que aconteceu no último jogo. Porque o Wembanyama pegou o rebote ali, né? Ele foi acionado no rebote ali do lance livre que o Jalen Brunson errou. E ele foi puxar o contra-ataque ali do time do Spurs. Só que na cabeça dele, o cara para puxar esse contra-ataque, para armar a jogada ali, o principal armador do time, não é ele, né? Na cabeça dele, ele não é esse cara. E convenhamos, realmente não é. Né? A função do Wembanyama é pegar a bola ali de pivô e fazer o ponto ali dentro do garrafão. Ou então, em algumas ocasiões, fazer o pick and roll ali com o armador do time e espaçar a quadra para arremessar de 3, ou fazer aquela ponte aérea, né, que todo mundo fala. Né? Esse é o jogo do Wembanyama. Ele não é um cara para pegar a bola lá no garrafão defensivo e quicar a bola até o ataque e fazer a jogada. Ele é capaz de fazer isso? Claro que ele é capaz de fazer isso. Ele tem essa capacidade, até porque ele joga na NBA, pô. Ele é um profissional que joga na NBA. Só que assim, não é a principal característica dele. E no time do Spurs tem muitos jogadores ali para fazer isso. Então assim, eu não tô aqui tentando defender o Wembanyama, porque ele cometeu o erro foi dele, né? Aquele erro ali é de quem passa a bola. Mas eu compreendo o que pode ter passado na cabeça dele, né? Porque naquele momento de pressão, o cara ainda é muito jovem, né?
Talvez ele tenha sentido o momento ali e pensou que o companheiro dele ia olhar para ele, já quis antecipar a bola para ele antes que o marcador chegasse. E assim, ele foi meio que no automático ali e tocou a bola pro Kessel. Por quê? Porque ele confia bastante no Kessel. Porque o Kessel se transformou nesse jogador do Spurs. O Kessel, ao longo dessa temporada, ele se transformou nesse principal armador do time. Em muitos momentos ele é o principal armador do time. O Fox era para ser esse cara, mas o Kessel já assumiu esse posto. Eu acho que não só para mim que assisto, mas acredito que também para os torcedores do Spurs já tenham essa consciência, né? Já tenham esse entendimento. E eu acho que até na cabeça do Wembanyama já tem esse entendimento. Porque ele tocou pro Kessel, ele poderia tocar a bola para qualquer outro ali na quadra. O Dylan Harper estava na quadra, que é um calouro que tá jogando pra caramba também e é armador. Ele poderia ter tocado a bola, se não me engano, pro Vassell ou pro Fox. Esses caras também estavam na quadra, se não me engano. Mas ele tocou pro Kessel, cara. Não só porque o Kessel estava na frente dele, Claro, o Kessel estava na frente dele, acho que era o passe mais fácil que tinha. Mas eu acredito que também porque ele entende que o Kessel é um armador de origem e é o principal armador do time. Então, assim, ele tocou pro Kessel ali. Infelizmente, o Kessel não estava olhando para ele naquele momento, porque o Kessel viu a bola na mão dele e foi se posicionar pro ataque. E aí aconteceu o que aconteceu. A bola bateu nas costas do Kessel, o Jalen Brunson pegou a bola e o Wembanyama foi e fez a falta no Brunson. Então, cara, foi um erro colossal, mas assim, eu consigo entender, eu consigo associar esse erro a essa falta de base, que ainda não está totalmente consolidada no time do Spurs. Dito isso, o jogo terminou, o Spurs perdeu os 2 primeiros jogos em casa, porque para quem não sabe, nos playoffs tem um time que joga, que tem o mando de quadra, e tem outro time que não tem o mando de quadra. Esse time que tem o mando de quadra joga os 2 primeiros jogos em casa, depois o jogo vai pro outro time, vai pra casa do outro time, ele tem mais 2 jogos lá, e depois fica intercalando, na casa de um, na casa do outro, na casa de um, na casa do outro. E pode chegar a 7 jogos, uma melhor de 7 jogos, quem vencer 4 passa ou é campeão, no caso agora, estamos na final da NBA. Então, assim, o Spurs chegou com mando de quadra, por quê? Porque teve a melhor campanha na pré-temporada, na temporada regular. E, cara, nós nunca vimos na história da NBA um time reverter um 2-0 em casa na final. Essa situação que o Spurs se colocou, nunca ninguém reverteu. Perder os 2 primeiros jogos em casa numa final de NBA, nunca foi revertido. Nunca foi revertido. Mas se tem um time que eu acho que é capaz de fazer isso, é esse Spurs. Por quê? Porque o time tem um alienígena, que é o Wembanyama. Porque o time tem muitos bons jovens jogadores, Eu já falei aqui o nome deles, O Kessel, o Vassell, Dylan Harper. Tem o Keldon Johnson que vem do banco, não tem feito uma boa série, mas foi o 6º homem da temporada, Foi eleito o 6º homem da temporada. Tem ali o Fox, que precisa ser mais efetivo, mas ainda assim é um bom jogador, Então, assim, tem o Carter Bryant, que também é um calouro ainda, primeiro ano de liga dele. Mas ele também tem mostrado o seu valor ali, tanto defensivamente como ofensivamente. Então, assim, cara, o time do Spurs é muito bom. E não é à toa que eles derrubaram o atual campeão. Então, assim, a série pra mim ainda tá super aberta. Claro, o Knicks tá numa situação muito confortável, que eles podem até perder um jogo em casa, que se eles vencerem os outros 2 jogos em casa que eles vão ter ainda na série, eles são campeões. Eles só precisam vencer 2 dos 3 jogos em casa que eles podem ter nessa série aí ainda, Mas assim, não dá pra duvidar do Spurs, cara. Porque assim como muita gente duvidou desse Knicks, e o Knicks tá fazendo o que tá fazendo, não dá pra duvidar do Spurs, até porque muita gente colocava que o Spurs ia varrer o Knicks, E se a gente levar em consideração que tá 0-0, o Knicks ainda pode ser varrido, Depois de ter vencido esses 2 primeiros jogos fora de casa. Eu não duvido.
Eu não duvido. Eu acho muito difícil, porque o Knicks está jogando muito bem. E é como eu disse no começo do vídeo, o Jalen Brunson ainda nem está jogando tão bem quanto ele pode jogar. Mas, pelo que o time tem jogado, e ao longo dessa pós-temporada, né, desse playoff, cara, eu acho bem difícil que o Knicks perca esse título. Mas, se tem um time que eu acho que pode reverter, que pode quebrar esse recorde, né, pode alcançar essa marca inédita na NBA, se tem um time que pode fazer isso, é esse Spurs. O que você acha? Daqui a pouco vai começar o terceiro jogo da série, né? Se não me engano são 9h30 da noite, vai começar o terceiro jogo, né? Só confirmar aqui. Isso mesmo, ó, hoje 9h30 da noite. 9h30 a bola sobe pro terceiro jogo. Agora em New York. Com certeza o Madison Square Garden vai estar uma loucura. Eu acredito que a cidade de Nova York já esteja uma loucura, né? Porque se tem uma torcida que é fanática, essa torcida do Knicks. Então, assim, cara, vamos ver, né? Eu acho que o Spurs pode virar essa série. Eu acho que o Spurs tem tudo pra virar. Mas eu acho que vai ser muito difícil. O que você acha? Deixa nos comentários aí. Se gostou do vídeo, curte, compartilha. Não esquece de se inscrever no canal. E vamos acompanhar porque, cara, eu acho que essa série aqui tem tudo pra ser espetacular ainda, né? Já tá sendo 2-0 pro Knicks, mas eu acho que tem muita coisa pra rolar ainda nessa série. A gente vai acompanhando aqui. Depois, mais tarde, talvez eu volte com um pós-jogo desse jogo. Não sei ainda se eu vou conseguir gravar ainda hoje. Mas voltamos com os conteúdos. Fique ligado para receber mais vídeos aí. Tamo junto. Um abraço. Valeu.